Discutiremos então um pouco sobre diabetes mellitus, conhecida popularmente apenas como diabetes. A diabetes então é uma doença crônica, ela é a quarta maior causa de mortalidade do mundo todo, é caracterizada por alterações no metabolismo de carboidratos e está diretamente ligado com o hormônio insulina. O hormônio insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e que controla a quantidade de glicose no sangue. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos por meio dos alimentos como fonte de energia. Quando a pessoa tem diabetes, o organismo produz zero ou pouca insulina e não consegue utilizar a glicose de forma adequada. O nível de glicose no sangue fica alto, a famosa hiperglicemia. Se esse quadro permanecer por longos períodos, pode haver danos em órgãos importantes, como os rins, olhos, por exemplo, e vasos sanguíneos e nervos. Os métodos mais utilizados para diagnóstico são a medição da glicose no sangue, onde é realizado um exame de sangue após jejum de 8 a 12 horas para a identificação desse resultado, e o teste oral de tolerância à glicose, TOTG. Nesse teste, o paciente ingere um xarope de glicose e em seguida são coletadas amostras de sangue, geralmente de 30 em 30 minutos, por um período de 120 minutos. Os resultados são colocados em um gráfico e permitem um diagnóstico preciso. Os principais sintomas do diabetes são a própria hiperglicemia, como já citado aqui, a glicose não é aproveitada de forma adequada e gera um acúmulo no sangue. A perda de peso significativa e não intencional, como o organismo não consegue usar a glicose para geração de energia, ele usa proteína e gordura de tecidos como músculos e tecido adiposo para gerar energia em um processo chamado gliconeogênese. Em alguns casos, a diabetes também está associada à obesidade, e nesses casos não acontece perda de peso. Outro sintoma é a micção frequente. A urina em excesso é uma maneira que o organismo utiliza para diminuir o volume sanguíneo causado pelo excesso de glicose na corrente sanguínea. Sede excessiva, que é causada justamente pela necessidade do organismo de repor água perdida na urina, além de outros sintomas como distúrbios eletrolíticos e dificuldade de cicatrização. O diabetes basicamente é dividido em dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é menos comum e acomete aproximadamente 5% dos pacientes diagnosticados com essa doença. Geralmente surge na infância ou adolescência, mas não é limitado somente a esses pacientes. É caracterizado por um processo autoimune, que é onde o sistema imunológico ataca equivocadamente as células do pâncreas que produzem insulina. Dessa forma, pouca ou nenhuma insulina é liberada no organismo. Normalmente o tratamento do diabetes tipo 1 é prescrito a aplicação de insulina de forma crônica, de forma exógena, um planejamento alimentar adequado e a prática de atividade física. Esses fatores contribuem para ajudar no controle do nível de glicose no sangue. Diabetes tipo 2 é a mais comum, corresponde em média a 80 a 90% do total de pacientes diagnosticados com a doença. Normalmente acomete pessoas obesas de meia idade a idosos. É caracterizada por secreção inadequada de insulina e resistência periférica à mesma. A relação com a obesidade ocorre por conta de tecido adiposo, que é a gordura corporal. Ela libera substâncias que favorecem a resistência à insulina. Normalmente o tratamento é mais simples e pode ser controlado com atividade física regular e planejamento alimentar. Somente em casos mais graves são usados a insulina e medicamentos como a metformina, por exemplo.